No vídeo anterior, falamos do abismo, da sua profundidade insondável, do seu silêncio absoluto, da sua natureza como condição, e não apenas como lugar. Se ainda não assististe, volta e assiste o vídeo anterior. Porque o que vem a seguir só faz sentido para quem já desceu aquela profundidade. Para quem já entendeu o que é o abismo. Para quem já sentiu o peso daquela realidade. Agora, podemos avançar. Porque o abismo não está vazio. Há algo lá dentro. Algo que tem nome. Algo que tem função. Algo que tem autoridade. E hoje, vamos olhar diretamente para essa figura. Um nome. Um mistério. Há um versículo que a maioria lê depressa. Como se a velocidade pudesse proteger da verdade que ele carrega. Entre as pragas simbólicas e as criaturas que não pertencem a este mundo, surge um nome. Em hebraico, significa destruição. Não é uma coincidência poética. É uma declaração. Porque nas escrituras hebraicas, essa palavra aparece lado a lado com sepultura e morte. Como se destruição, morte e sepultura fossem vizinhos. Como se habitassem o mesmo bairro sombrio. Mas em revelação, deixa de ser um conceito. E passa a ser uma identidade. Um nome. Um anjo. Um rei. O rei dos gafanhotos simbólicos. O governante das criaturas que sobem do abismo. E em grego, o seu nome é ainda mais direto. O destruidor. Quem é o anjo do abismo? Aqui, os equívocos precisam de ser eliminados. Porque ao longo dos séculos, houve quem tentasse transformar o destruidor num ser humano. Um tirano. Um imperador. Um líder com comportamento satânico. Mas as escrituras não permitem essa saída fácil. Porque a expressão usada é clara, estrela associada ao céu. E nas escrituras, essa combinação tem um significado fixo. Não aponta para carne e sangue. Aponta para uma criatura espiritual. O destruidor é um anjo. Mas que tipo de anjo? Aqui, a questão fica perturbadora. Porque há quem argumente que esta criatura está ao serviço de Deus. Que é um instrumento divino. Um executor de juízo. Mas há detalhes que desfazem essa teoria. Detalhes pequenos. Quase invisíveis. E é exatamente nos detalhes pequenos que as maiores revelações se escondem. Anjos que descem. E anjos que caem. Revelação capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Vi uma estrela que tinha caído do céu. Por outro lado, Revelação capítulo 20, versículo 1 descreve um anjo a descer dos céus. Dois textos. Dois anjos. Duas situações completamente diferentes. À primeira vista, parecem descrições semelhantes. Mas não são iguais. E essa diferença muda tudo. O termo cair e o termo caído. Não são palavras neutras nas escrituras. São palavras carregadas. Pesadas. Manchadas. Babilônia a Grande, e os anjos de Gênesis capítulo 6, são exemplos de entidades que cruzaram fronteiras que não deviam cruzar. Agiram sem aprovação. Não mantiveram as suas posições. O próprio diabo abandonava o domínio espiritual para observar o fiel Jó, com olhos que não tinham permissão para o que faziam. Cair é sempre uma ruptura. Uma saída do lugar certo. Uma marca de desaprovação divina. Quanto ao termo descer e o termo descendo. São palavras que respiram de forma diferente. Jesus Cristo disse várias vezes que desceu dos céus. Não caiu. Desceu. Com um propósito. Com autoridade. Com aprovação. E o exemplo mais poderoso não está no Novo Testamento. Está num sonho. Numa noite de pedra e silêncio. Numa cidade chamada Betel. O sonho de Jacó. Já era noite, e Jacó deitou a sua cabeça sobre uma pedra. Não havia nada de especial naquele lugar. Apenas terra. Escuridão. Solidão. E de repente o céu se abriu. E dele surgiu uma escadaria. Não comum. Não física. Uma escadaria que tocava o chão e o céu. Uma ponte entre dois mundos. Um corredor entre o visível e o invisível. E sobre ela, milhares de anjos. Não caindo. Não tropeçando. Mas simplesmente descendo. Com ordem. Com a dignidade de quem tem autorização. Essa escadaria não é apenas uma imagem poética. É um símbolo de algo profundo e estrutural.
É o canal de aprovação divina. O caminho dos que ainda estão sob a cobertura do Altíssimo. Os anjos que usam essa escadaria chegam ao nosso mundo com suporte, com bênção, com propósito ordenado. Mas os que não têm mais acesso a essa escadaria caem abruptamente, sem suavidade, sem conforto, como uma estrela arrancada do lugar que lhe pertencia. O veredito final. Agora o quadro está completo. O anjo de Revelação capítulo 9, caiu. Não desceu. Caiu. Essa queda não é poesia. É um diagnóstico espiritual. É a marca de quem perdeu o acesso à escadaria do sonho de Jacó. De quem já não opera sob aprovação divina. De quem age, mas não com mandato celestial. Destruidor não é mais um servo de Deus. É uma criatura com função temporária. Um instrumento de juízo, mas de natureza sombria. O seu nome diz o que ele é. O seu título diz o que ele faz. A sua queda diz de onde ele veio. Destruidor. Rei do abismo. Anjo caído. O que isso significa para nós? O abismo tem um governante. Não é um lugar abandonado. Não é um vazio sem estrutura. É um domínio. Com hierarquia. Com ordem sombria. Com um rei que aguarda, e que age quando a chave é girada. E isso levanta uma questão que não pode ser ignorada. Se existe um anjo que governa o abismo, e se o diabo também será lançado no abismo? Qual será a relação entre eles? Quem servirá a quem? O anjo do abismo mandará no diabo, ou o diabo governará no abismo? Essa resposta não cabe neste vídeo. Mas vai caber no próximo. Não esqueça de se inscrever. O que acabaste de ver não é especulação. É o texto. É o detalhe. É a diferença entre cair e descer, que separa o aprovado do condenado. Se chegaste até aqui, sabes que este canal não fica na superfície. Inscreve-te. Porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo. Vamos explorar algo que poucos ousam perguntar diretamente. Qual é a relação do diabo com o anjo do abismo? Quem lançou? Quem governa? E o que está realmente em jogo? Não percas.